E penso que agora podemos passar ao próximo ponto. Estamos a respeitar o horário. A seguir, missão de observação a Timor-Leste. Vamos ouvir a resenha. As eleições parlamentares em Timor-Leste foram 22 de julho, as presidenciais a 22 de março. Timor-Leste tornou-se independente em 2002, o primeiro país do milénio. Teve um caminho difícil até à independência, mas desde então progrediu na democracia, nos princípios democráticos, com desafios muito grandes, não só no Sudeste Asiático, onde os há muitos. As missões de observação foram lideradas pela Sra. Izaskun Bilbao Dabao, Chief Observer e deputada. A delegação do Parlamento Europeu juntou as duas missões de observação, liderada por Ana Gomes, do grupo SED. Ana Gomes, que agora observou 4 eleições em Timor-Leste desde 2007 e que se encontra aqui hoje de manhã para nos falar das conclusões destas duas missões de observação de eleições. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas. De facto, foi para mim um prazer estar no país para observar eleições e um prazer muito grande porque vemos as melhorias incríveis em termos de procedimentos, da confiança das populações no processo. É um exemplo em que as autoridades eleitorais querem fazer o melhor que podem e aproveitar os comentários e recomendações dos observadores, nomeadamente. E lamento que a nossa colega Izaskun Bilbao não se encontre aqui hoje, mas ela, na sua capacidade de chefe da delegação da União Europeia, fez um ótimo trabalho. Já que esta interação entre as nossas missões de observação com as autoridades eleitorais frutificou, porque houve uma vontade muito clara de fazer bem. Estas eleições foram organizadas pelos timoreses, as primeiras em março único, portanto, organizadas só pelos timoreses, as eleições presidenciais. Anteriormente, as eleições tinham sempre sido organizadas com as autoridades nacionais, sim, mas com um apoio muito claro das Nações Unidas. Assim, foi a primeira vez este ano em que as autoridades timoresas organizaram as eleições legislativas e presidenciais e as coisas correram muito bem. Participação muito elevada, processo muito transparente, desde a contagem, porque, claro que sabemos que muitas vezes os problemas se verificam depois na contagem. Os observadores às vezes concentram-se no processo no dia das eleições, mas depois a contagem às vezes fica para segundo plano. Não foi o que aconteceu aqui e o processo de contagem foi muito transparente em cada assembleia de voto, até depois a tabulação a nível distrital e nacional. Foi interessante porque os resultados do partido que neste momento está no poder, que é o poder de maioria, perdeu por 1000 votos apenas e, contudo, isto não foi contestado porque o processo tinha sido tão transparente. Fez-se uma nova contagem, mas ninguém questionou o resultado, visto que a Comissão Nacional de Eleições e o Secretariado Técnico publicavam os resultados à medida que iam ser coligidos a nível distrital e não só, na revisão, assim que se podia seguir-se exatamente como as somas das contagens estavam a ser feitas para os vários grupos políticos. No entanto, houve algumas observações que fizemos. A questão do financiamento dos partidos políticos. É necessário estabelecer um limite aos donativos. A longo prazo
Isto poderia comprometer a transparência, muito particularmente porque sabemos que se trata de um país que ainda está a constituir e a construir capacidades, instituições, etc. E devido ao petróleo, que pode ser uma praga, há muitos partes externas que estão interessadas em termos do dinheiro que disponibiliza para os partidos políticos. Pode haver um outro problema, que é o acesso aos meios de comunicação. Foi um outro problema que também realçamos e que tem a ver com a necessidade de uma legislação anticorrupção devidamente em vigor. Está preparada, no entanto, no Parlamento, no entanto, ainda não entrou em vigor. É importante controlar os bens privados dos membros do Parlamento e do Governo. Isto é essencial, sabendo nós que, por exemplo, os australianos, chineses, os vizinhos indonésios, como têm muitos interesses económicos na região, e poderiam, assim, coartar o processo se não houvesse uma grande preocupação de transparência. E penso que a população está preocupada com isso. Também ressalvamos um problema, que é o seguinte: as listas dos partidos políticos não tinham sido publicadas oficialmente antes, foram publicadas, mas não foi uma publicação oficial, e isto poderia ter consequências para a representação das mulheres. É um dos países que tem uma das representações mais elevadas de mulheres no mundo, no Parlamento, graças às Nações Unidas, que foram responsáveis por estas medidas, mas poderia haver retrocessos se não se garantisse que a publicação das listas é oficial, como deve ser. Assim fizemos uma pequena referência a isso, como um setor que precisa de atenção. Registramos ainda que houve um debate bastante claro durante a campanha sobre o futuro do país e as opções estratégicas que tem pela frente, nomeadamente desenvolvimento sustentável, e reparamos, como é evidente, que há um desafio muito grande para Timor-Leste, continua a ser a educação, não só porque é uma sorte, ou tem a sorte de ter uma população jovem muito grande, que precisa de oportunidades, mas também porque é essa a verdadeira riqueza do país, melhorar a alfabetização, nomeadamente nas línguas oficiais. Isso é essencial para que as instituições funcionem. Termino com estas observações, enfim, muito positivas, dizendo que a interação com a missão que lá está foi excelente devido ao trabalho da nossa colega Izaskun, mas também a equipa excelente que lá se encontra, ou se encontrava. Aproveito a oportunidade também para manifestar alguma inquietação em relação a um setor que precisa de ajuda da União Europeia. Não só de alguns países membros como o meu, mas da União Europeia, em que é essencial a construção da capacidade, ou seja, a questão do setor da justiça. Isto está diretamente ligado à literacia na língua oficial, que é português, e que neste momento a literacia é bastante insuficiente, o que é dramático para o sistema da justiça. Houve inclusivamente um caso, há vários outros, mas este é um caso que diz respeito a um casal português, um deles de origem chinesa, que foi indiciado e agora condenado. Eu estou convencida, eu conheço o caso, conheço o processo, li algumas das acusações. O português é absolutamente uma vergonha, o que significa que a acusação em termos de substância é uma desgraça. E eu, enquanto apoiante e defensora de Timor-Leste, devo dizer que não posso aconselhar, seja quem for, ir neste momento a Timor-Leste como investidor ou cooperante até que o sistema de justiça esteja a funcionar como deve ser. Por isso, trata-se de um setor em que a União Europeia deve, e a meu ver, não, uma antiga potência colonial como o meu país possa
fazer diferente. Isto é para a União Europeia. A União Europeia que deve agarrar este problema e apoiar a constituição de capacidade no setor da justiça. Casal Guerra ilustra. Muito obrigado. Thank you, Ana Gomes. Muito obrigado, Ana Gomes, pelo relatório do Timor-Leste. Quantos oradores temos? PPE. Não parece interessante. O SR, o senhor Tanak, sem microfone. Bem, muitos parabéns, Ana. A Ana conhece muito bem Timor-Leste. É um nome bem conhecido no país. Muitas vezes somos mais conhecidos em países estrangeiros do que no NES. A Ana é um nome importante em Timor-Leste. Xanana Gusmão, o partido de Xanana Gusmão, o CNRT, perdeu por cerca de 1000 votos e um lugar, o que é muito apertado. Ele aceitou plenamente o resultado, não houve qualquer pedidos de recontagem, uma vez que com uma diferença tão resvesa, muitos países como o meu teriam pedido que se voltasse a contar e recontar 4 ou 5 vezes. Não sei, eu próprio também estive na lista para ser o observador de eleições. O principal, eu teria gostado muito de lá ir e continua a ser uma das minhas ambições, lá ir, tendo feito o meu discurso inaugural em 1999 neste Parlamento sobre Timor-Leste. Como é que isso funciona no interior do país, em termos de logística? É tudo feito eletronicamente, a transmissão da votação, ou são contados com caixas que são levadas para o Centro Nacional, porque o interior, em termos de comunicações e transportes, ainda não está muito desenvolvido. E como é que isso se organizou em termos de eleições legislativas nas regiões interiores e menos populadas do país? Muito obrigado, diz o Presidente Javier Nart. Estive na missão em Timor-Leste e o que devo dizer é que a análise de Ana é perfeita e exata. Aponta os problemas essenciais, que é uma corrupção existente, juntamente com o sistema judiciário errático, um problema, ou seja, a juventude está alheia à vida política hegemonizada pelos velhos heróis da Fretilin. Na realidade, a vida política de Timor parece mais à Santíssima Trindade cristãs, em que há 3 deuses, mas um só, que é Xanana Gusmão, e são todos da Fretilin, e cada um dos partidos vem da Fretilin, e cada um dos vários opositores são ex-Fretilinos. Seja como for, o que é essencial é que quando há um processo eleitoral, há um teatro, há um drama, que é a aparência da democracia, sempre que as urnas existam, o aparato também, que haja uma aparência de independência da imprensa e que não haja violência por aí além. Quando o problema fundamental, no fim de contas, é a estrutura da sociedade, que tenhamos uma sociedade estruturada. No caso de Timor-Leste, existe, no Quênia não. No Quênia poderá ter havido um aparelho aparentemente formal das eleições, ou um teatro que nos poderá ter agradado, mas uma situação em que a sociedade estava dividida entre a tribo de Kenyata e a de Dinga, com milhares de mortos pelo meio. Esta é a diferença fulcral. Quando vamos a um processo eleitoral, devemos ver para além do teatro do dia e devemos observar a estrutura da sociedade. Em Timor-Leste existe uma sociedade integrada e é essa a enormíssima diferença. 1000 votos e os resultados são aceitos. Intervenção sem microfone na sala. O Presidente, muito obrigado, Sr. Nart. Mais alguém quer intervir? Parece que não. Portanto, Ana Gomes quer responder. Sim. Sim, houve realmente uma diferença em relação ao passado e a diferença é que Timor-Leste, pela primeira vez nos últimos 3 anos, todo o território participou nas eleições. É incrível. Está eletrificado após décadas de colonização. O meu país
está eletrificado, mas depois da ocupação da Indonésia, e só agora, nos últimos 3 anos, é que o país está eletrificado, o que é importante também em termos do funcionamento das comunicações para o processo eleitoral. A internet e o sistema funciona. Não é apenas através da internet, porque também tem um sistema que é escurado com, enfim, a contagem de votos, a transmissão a vários níveis, mas a coisa funcionou muito bem, muito depressa, e por isso é que o processo foi tão bom e com a população confiante. E como explicou Javier Narta, não houve qualquer violência, houve aceitação. Xanana Gusmão provavelmente terá ficado chocado. Nós vimos no dia da contagem, eles no início da contagem, o partido dele estava à frente, mas ele já estava, eu sabia que se tratava de resultados preliminares e estou convencida de que ele ficou chocado com o resultado final. Falava-se de voltar a contar, mas isso acabou por não se verificar porque toda a gente confiou na transparência do processo e podia na televisão seguir-se a par e passo a contagem nos vários níveis, distrital, nacional, etc. Que a margem realmente era apertada e, no fim, o pedido de voltar a contar os votos não foi avante. Isto agora irá originar um longo processo para a formação do novo governo, tanto quanto sei, ainda não há o governo, devido a esta estrutura institucional referida por Nart. Claro que é um processo de debate entre os vários partidos. Não esqueçamos que antes o governo era dirigido por Xanana Gusmão, que era ministro do Desenvolvimento apenas, e havia uma coligação com a Fretilin na prática. Neste momento, a Fretilin, o partido da resistência, ganhou. Com certeza que irão entrar em acordos, não excluo que volte a haver uma coligação, ou não, depois se verá. De qualquer forma, tudo se faz com tranquilidade e o povo não parece estar angustiado pelo facto de não haver ainda um novo governo. E não houve violência, como se disse, como Javier disse, o que é um resultado que advém do facto de ter havido distribuição. Bom, o país, claro que ainda tem enormes desafios, principalmente em termos da distribuição da riqueza, por isso é que a questão da corrupção é tão gritante junto à população. A população vê isto com inquietação, mas houve alguma distribuição. A situação que em 2007 tinha levado à violência, neste momento já não se faz sentir, o que me parece um êxito retumbante. O que não significa que eles não tenham de ter a ajuda da União Europeia e deveria dirigir-se esta ajuda para setores que realmente sejam importantes em termos de capacidade institucional para o funcionamento de uma democracia, prestação de contas, etc. E o sistema judiciário é crucial. E não pode haver desenvolvimento e investimento em Timor-Leste sem que este sistema mereça a confiança dos cidadãos, nomeadamente, e também dos estrangeiros que irão trabalhar e terão de ir trabalhar para Timor-Leste. Muito obrigada. Muito obrigada, diz o Presidente. Não há mais comentários. E, nesse caso, passamos agora ao pensamento.